jornalismo é desprovida de inteligência, isso você já sabe. Mas tem hora que eles se superam. No meio da briga com o Donald Trump, em vez de tentar apaziguar as coisas, os caras têm uma ideia brilhante: atacar o advogado do Donald Trump. A turma do amor, que não propaga amor, pelo contrário, propaga mais ódio do que tudo, resolveu fazer ataques de ódio contra o Martin De Luca, que é o advogado do Donald Trump. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis aqui comigo. O advogado de Trump é ameaçado após dado vazar em processo de Bolsonaro. Para começo de conversa, esse vazamento de dados do Bolsonaro foi tão ridículo, mas foi tão tosco, que até o STF falou, pegou pesado. E aí, nos dados vazados, eles questionam o advogado do Donald Trump, talvez possa até entrar no inquérito agora do Alexandre de Moraes, do porquê o advogado do Donald Trump deu orientações para o Bolsonaro. O Bolsonaro mandou mensagens, para o advogado do Donald Trump falando, olha, eu queria fazer uma mensagem para o Donald Trump, o que você me orienta para ficar juridicamente adequada? E aí o Martin De Luca deu a orientação do que o Bolsonaro deveria falar. E aí quando a Polícia Federal soltou e que falou que estava tendo informações com americanos, o advogado falou, olha, eu dou orientação jurídica todo dia, toda noite. E agora, sinceramente, vocês falar que eu sou alvo de inquérito por dar uma orientação jurídica, é uma piada que o Brasil virou. A matéria do Paulo Capelli, fonte, Metrópolis, advogado de Trump é ameaçado, é ameaçado após dado vazar em processo de Bolsonaro. Olha só o que ele falou. Tão logo o relatório foi tornado público, Martin De Luca recebeu dezenas de ameaças contra ele e a família dele, inclusive sua família, seus filhos, no celular. Acreditamos que possa ter sido uma ação premeditada e coordenada, porque as ameaças foram enviadas com grande velocidade, até mesmo para o e-mail, que sempre foi público, disse a coluna do Paulo Capelli, uma pessoa bem próxima do advogado. A pedido de autoridades do governo Donald Trump, Martin De Luca evitou se manifestar publicamente sobre o assunto. Um levantamento está sendo feito para checar se a divulgação do telefone fere, de alguma forma, a legislação brasileira. Em contato com a coluna, um integrante da cúpula da Polícia Federal sustentou que a investigação precisa conter todos os dados relevantes para a produção probatória e que a atividade da Polícia Federal é pautada pelo sigilo, premissa que orienta os trabalhos da corporação. Pautada pelo sigilo, mas entregou o quê? Conversa de família, fofoca de família, tornou público que era para ser sigilo. Agora, para pensar. Você acha que o cara é o advogado do Donald Trump? Se você mandou um e-mail com ameaça para o Donald Trump, você mandou mensagem para o WhatsApp do Martin De Luca com ameaça ao advogado do Donald Trump. Meu amigo, se você foi um dos que fez isso, essa noite você não dorme bem. Pode ter certeza. Vamos lá, pessoal. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e você está num canal que está sempre tentando trazer informações aqui para vocês. Faz tempo que eu não falo isso, hein? Obrigado pela confiança de vocês. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Esta matéria está lotada de informações relevantes para vocês. Então, fica aí até o final, porque nós vamos falar do Maduro, vamos falar do STF, rachando ali e fazendo críticas contra o próprio STF. Teve briga do André Mendonça com o Dino, teve um monarca envolvido no meio. Vamos falar sobre tudo isso. Então, antes de mais nada, curta, compartilha, manda esse editorial para o maior número de pessoas o possível. Sempre importante ter você aqui conosco. Mas bora entender tudo isso, vamos saber o que está acontecendo e bora pra cima. É o seguinte, você viu essa matéria aqui que para mim chega a ser assustadora. Dá uma olhada nessa matéria. Mendonça dá razão ao monarca e influenciador vai insistir em ofensiva contra o Flávio Dino. Ofensiva contra o Flávio Dino. O youtuber entrou com mais um recurso no STF para tentar impedir o Flávio Dino de participar de seu julgamento. Defesa alega falta de imparcialidade. Olha só.
Lembra quando o Monark teve uma multa, teve suas redes sociais caçadas? Pois é, o Monark fez um recurso. Nesse recurso, o André Mendonça, que é o ministro do STF, apontou o dedo para o Flávio Dino e falou: sim, senhor, você é impedido, sim, você é suspeito, sim. E o André Mendonça, parabéns para o André Mendonça, votou dizendo que o Flávio Dino não poderia julgar esse processo absurdo. Por quê, Sandro? Me explica o porquê. Eu te explico. O Bruno Ayub, que é o Monark, você deve lembrar dele, ele falou que o Flávio Dino era gordola. E por causa disso, o Monark foi condenado à prisão e a indenizar o Flávio Dino por causa disso. Agora, vem cá. O Flávio Dino já processou o Monark. Como é que ele vai ser o julgador do próprio Monark? Os ministros não entenderam nada dessa questão da imparcialidade. Só pode. E o pior, né? O Vinícius Carrion até escreveu aqui, ó. O que mais espanta é o ministro não se declarar impedido, dado o contexto. Ou seja, se eu sou seu inimigo, se eu já te processei porque você me xingou, se eu pedir a sua prisão, agora eu sou o juiz que vou julgar você? Meu amigo, eu acho que o curso de Direito deveria se tornar curso de teatro, né, de artes cênicas, para você fazer papel de palhaço nesse país, né? Dá até raiva de saber que a gente é formado em Direito. E o Estadão é bem sensacionalista, né? Este recurso legal e constitucional do Monark é uma ofensiva? Peraí, o Monark está sendo ofensivo ao fazer um recurso dizendo que o cara que processou o Monark, porque o Monark o chamou de gordola, pediu a prisão dele, pediu uma multa contra ele, pode julgar o meu processo? Peraí, esse cara não pode. Então, assim, é o puro suco do Brasil, do que virou, né, o Brasil. Fala sério, né? É o que se tornou o Brasil. Ó, só para constar, sou fã do Monark. Eu estava indo para fazer, né, uma live com o Monark me convidou para participar do podcast dele, na época que aconteceu tudo aquilo, né? Então eu recebi a mensagem da equipe do Monark, eu queria participar, né? Então eu sempre tive vontade, sou fã do Monark, então deixa aqui meu grande abraço para o Monark, e aconteceu aquilo que ele teve que se exilar do Brasil. Vamos lá. Olha, alguma coisa está acontecendo no mundo de Nárnia, como, por exemplo, esta matéria da Gazeta do Povo, né, do Christian Costa, essa matéria. Ministros do STF criticam o relatório da Polícia Federal para indiciar o Bolsonaro. Na visão dos ministros do STF, né, matéria do Christian aí, o documento da corporação está mostrando trechos de conversas pessoais. Até para os ministros do STF, né, isso aí foi uma ação baixa demais. Até para os ministros do STF falaram, mas peraí, como que a Polícia Federal deixa vazar conversa pessoal de Malafaia, xingando o Flávio de babaca, o Eduardo de babaca, não sei o quê. Qual a vantagem disso? Qual o fundamento jurídico para tanto? De novo, a publicação do Vinícius aqui, né? O STF está começando a acordar para a perseguição contra o Bolsonaro ou está acordando para o tamanho da lei Magnitsky? A questão é essa. Ou é o tamanho da perseguição contra o Bolsonaro ou é o tamanho da lei Magnitsky. Um dos dois está dando resultado. Qual que você acha que é? Explica para mim. Vamos lá, pessoal. Você acha que parou por aí? Parou não. Essa ação da PF foi um verdadeiro tiro no pé. Se foi o ministro Alexandre de Moraes que determinou essa ação da PF, deixar vazar esses dados sigilosos, os demais ministros devem estar bravos com o Moraes. Se não foi o Moraes, foi só a própria PF que resolveu deixar vazar isso para a imprensa, até o Moraes e os ministros estão bravos com ele. Porque mostrou uma coisa, aumentou a popularidade, tanto do Bolsonaro quanto do próprio Malafaia. Dá uma olhada dessa matéria da Gazeta do Povo. Popularidade digital. O Bolsonaro segue inabalável. Lula está se segurando, né? Ou seja, capenga, nunca foi lá grande coisa no digital.
O STF despenca. 2 eventos recentes incendiaram o já superaquecido ambiente de polarização ideológica nas redes sociais. Um deles, o tarifaço, né? Ou seja, o tarifaço do Donald Trump, o Lula vem gritando para todo mundo: é culpa do Bolsonaro aí, ó, é o Bolsonaro que é o culpado do tarifaço. Como se não tivesse ameaça ao dólar, como se ele não se juntasse com o Irã, com a Rússia, com a Bolívia, com a Venezuela, com a Colômbia, com Cuba, com tudo que os Estados Unidos mais odeia. Mas a culpa é do Bolsonaro. Afinal, a culpa é dele, né? E ele coloca em quem ele quiser. E aí, outra questão que está dando o que falar agora, né? É que o Lula está usando o argumento da soberania nacional, mas não. Não vai aguentar até 2026. Todo mundo sabe que não. Agora, essa história, segundo a matéria da Gazeta do Povo, do vazamento, fez igual aquela história do Moro. Você lembra do Sérgio Moro? Eu vou contar tudo sobre o Bolsonaro, reunião ministerial, eu vou contar para todo mundo. Aí chegou lá, viu um monte de gente falando: olha, eles estão fazendo isso contra o povo, é assim, e aumentou a popularidade do Bolsonaro ainda mais. A mesma coisa. Eu não vou com a cara do Malafaia, mas nem um cadiquinho, mas nem um pouquinho. Mas agora eu tô começando a ficar por causa dos áudios, entendeu? Então, assim, deram mais uma vez um tiro no pé. Só que com essa história do Malafaia, eles abriram uma caixa de Pandora. Não sabe por quê? A comunidade evangélica em peso, cada vez mais, a maioria, né, dos pastores estão fazendo vídeos de apoio ao Malafaia. Vamos começar aqui. O Cláudio Duarte, na dele, quietinho, não é muito de entrar em treta de política, não. Sensato ele. Mas aqui ele entrou em defesa do Malafaia. Escuta. Só de uma forma muito rápida, estou fazendo uma reflexão com vocês. Normalmente eu demoro um pouco a me pronunciar, fico ouvindo, vendo, buscando entender o que está acontecendo, ok? Mas nós vimos ontem um episódio na chegada do pastor Silas e eu preciso me pronunciar sobre isso. Não é de hoje que grande parte dos posicionamentos e das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal não está de acordo com o que nós entendemos como justiça, ok? Nós temos visto coisas que nós consideramos abuso e muitas vezes nós não temos coragem ou condições de nos pronunciar. O pastor Silas tem feito isso e ontem eu vi algo que me despertou, porque me parece que ele não é o alvo. O pastor Silas é apenas o mensageiro. O alvo somos todos nós. E a mensagem é: olha o que nós somos capazes de fazer com aqueles que criticam, com aqueles que falam verdades que não devem ser ditas. E se nós somos capazes de fazer isso com ele, pode acreditar que nós somos capazes de fazer também coisas piores com vocês. Então, me parece que essa é a mensagem para todos nós. Se você gosta do pastor Silas ou não, ou de outras pessoas, certo? Que têm sido veementemente perseguidas por esse sistema, isso não é relevante. O relevante é o que acontece com eles hoje. Se nós não nos posicionarmos, certamente vai estar acontecendo conosco também amanhã. Ok? Então deixo aqui o meu apoio, tá certo, ao pastor Silas Malafaia, e nós precisamos nos posicionar, é verdade, porque o Brasil precisa de nós, brasileiros. Tá certo? Um grande abraço a todos e Deus abençoe a nossa nação. Nós vamos continuar orando, ok? Pedindo a Deus que tenha misericórdia, mas além de orar, nós precisamos nos posicionar. Um grande abraço a todos, graça e paz. Esse recado ele foi claro e evidente para os demais pastores, né, para que se posicionem. Pois é, o Easy Fatos já postou aqui, pastor Lucinho se pronuncia sobre Silas Malafaia. Você pode amar ou odiar, mas quando chega numa pessoa religiosa, a coisa está tomando contorno de uma ditadura. Então, tiveram muitos vídeos nesse sentido, com críticas, né, ao que o Supremo Tribunal Federal fez contra o Silas Malafaia. O Conexão Política postou trechos de uma igreja lotada
onde o Malafaia foi ovacionado por toda a igreja, né? Todo mundo gritando Silas Malafaia, Silas Malafaia. Não estou colocando o áudio aqui para vocês por causa da questão de direitos autorais, que colocaram uma música de fundo, tá? Mas a grande questão é, mexeram com um povo que já enfrentou, sabe, as piores agruras do mundo, é o povo evangélico. A fé já fez com que pessoas fossem perseguidas de todas as formas. E agora, mexeram com um público, com um povo que não está disposto mais a se entregar. Mas só começou. Porque no final das contas, hoje já não está muito difícil de comparar o Brasil com ditaduras como a própria Nicarágua. É o que diz, né, o próprio Lourival Santana aqui na CNN. Dá uma olhada nisso aqui. A gente teve apreensão de celular, passaporte, busca e apreensão de um pastor, né, o Silas Malafaia. Então, isso também pode ser visto pelo governo americano como mais uma prova do que seria o autoritarismo, a perseguição política, isso que eles chamam de caça às bruxas. Então, tem mais elementos aí para eles trabalharem dentro dessa caracterização do Brasil como um país que está se caminhando para um sistema autoritário. Pois é. Ou seja, será que os Estados Unidos estão errados em ter esse posicionamento? Acredito que não. No próximo bloco, você viu que o Lula se manifestou sobre o caso da Venezuela, né? E aí, o La Lengua, que é um perfil venezuelano, ele fez uma publicação dizendo que agora o Maduro está sem padrinho. Próximo bloco. Literalmente, o Brasil não é para amadores mesmo. O Lula foi nada mais, nada menos do que o fiador da fraude venezuelana chamada eleição. Só que depois de tanta pressão, nenhum país democrático aqui da região reconheceu o Maduro como presidente legitimamente eleito. O Lula teve que recuar. Saiu, esta semana, um relatório da OEA, Organização dos Estados Americanos. Nesse relatório, feito pela Glória, ela dizia que o Maduro não é um presidente eleito. Ele é um líder de um cartel narcoterrorista que tomou conta de um país. Ou seja, comprou o mesmo discurso do Marco Rubio. E com base nesse relatório, os países ligados à OEA, ninguém vai querer comprar briga. O La Lengua, do Caribe, ele fez a seguinte publicação. Maduro ficou sem padrinho no Brasil. O Brasil não reconhece como presidente da Venezuela. A matéria diz o seguinte: o Brasil acendeu os alarmes, né, diplomáticos ao declarar que não reconhece Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Justo quando os Estados Unidos deixou, né, à disposição 3 navios de guerra no Caribe e poucos quilômetros das costas venezuelanas. Será que isso influenciou Lula a dar um posicionamento que não reconhece a Venezuela? Eu acho que sim, viu? Tá com medo dos Estados Unidos. Finge que não por causa da militância, mas tá morrendo de medo. A declaração foi feita pelo Celso Amorim, assessor adjunto dos assuntos internacionais do governo de Lula da Silva, a quem, ademais, expressou sua preocupação pela presença militar estadunidense na região. Ou seja, estamos virando notícia internacional e sempre da pior forma possível, né? Ou seja, reconhecendo que o Lula é e sempre foi um padrinho do narcoditador Nicolás Maduro. Não sou eu que estou falando, é o La Lengua do Caribe, tá? Pessoal, agora dá uma olhada nessa publicação aqui do Ivan Kleber. Essa é para acabar, tá? Dá uma olhada nisso. O Maduro anunciou que vai convocar o alistamento de pessoas para a guarda bolivariana, né? Então, bolivariana não é da Bolívia, igual muita gente pensa. É vindo, né, do Simón Bolívar, que é um ícone, né, do Maduro, entre outros. E aí, o Maduro anunciou que vai trazer gente do povo, velhinhos, gente simples, para lutar, para defender o ditador. Dá uma olhada, essa matéria é do Telesur TV, né? O presidente Maduro pede alistamento da Milícia Nacional Bolivariana em defesa da soberania. Matéria do Ivan Kleber, correspondente de Londres. Acompanha só.
O ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou nesta quinta o Dia Nacional de Alistamento da Milícia Nacional Bolivariana como parte do grande plano nacional Simón Bolívar para a soberania e a paz. Ainda de acordo com a emissora venezuelana Telesur, o processo começa neste fim de semana em todo o país. Milicianos, reservistas e cidadãos participarão da defesa da pátria, diz a emissora venezuelana. Já do lado americano, podemos confirmar que os Estados Unidos estão enviando os seguintes navios de guerra para a região: o USS Santo Antônio, o USS Iwo Jima e o USS Fort Lauderdale, que devem chegar no próximo domingo. Eles transportam 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos lá, escute-me, né? Escuta só o que eu vou te falar agora. Eu sei o que essa galera está querendo fazer. Eu sei o que o Maduro está querendo fazer. Ele inflama, né, os pouca massa cinzenta da esquerda, que eu já expliquei para vocês que esses caras não são muito inteligentes. Eles inflamam esses caras para ir para a guerra, para defender o ditador. Chegando lá, os Estados Unidos faz um vral, ataca os caras. E aí esses caras vão ter misturados ali, né, gente que é do exército bolivariano mesmo, do Maduro, e vai ter gente do povo, que às vezes vai para a guerra fazendo o mesmo que acontece na Palestina. O grupo Hamas manda gente para ir lutar sem uniforme, só para depois que lá Israel vem e faz o limpo, aqui os Estados Unidos vem e faz o limpo, vão falar que os Estados Unidos está matando civis e gente inocente. Escuta essa história, já vi esse filme não faz muito tempo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O Maduro tá ficando maluco da vida, né? Matéria do Hoje no Mundo Militar. O ditador Nicolás Maduro, que há poucos dias estava aos gritos instando os seus generais a invadirem e ocuparem 70% do território da Guiana, agora com uma frota naval americana no largo da sua costa, diz que chegou o momento de paz e não de guerra, ou seja, arregou, afrouxou, o Maduro apodreceu. Dá uma olhada agora, menino bom, homem bom, querendo a paz. Assim que hay que buscar uma solução. Qual é a solução? Temos então que buscar uma solução. Solução mais bomba. A solução é mais bomba? Qual é a solução mais bombardeio? Qual é a solução? É mais bombardeio? Qual é a solução mais guerra? Qual é a solução? Uma guerra? Hasta onde vai chegar? Até onde vai chegar? A humanidade tem que despertar. A humanidade tem que despertar. A humanidade está nas calles mobilizada. A humanidade está nas ruas mobilizadas. Assim que ha chegado a hora da paz. Agora é chegado a hora da paz. Gente, deu um prêmio Nobel para esse rapaz. Esse homem é muito bom. Até o nosso presidente já disse que esse homem é um homem muito bom. Cá entre nós, né? Uma hipocrisia do caramba. Um cara que, sinceramente, se depender dele, né? Detona os opositores, mata os opositores. Agora vem papinho de eu sou um homem de paz, eu sou muito bueno para vocês. É um mau caráter, sem vergonha. Isso é que é a verdade. Agora, não é só ele não. Olha o outro ditador aqui, o de Cuba. Olha, Brasil de Fato, revista de extrema esquerda, publicando como eles são bonzinhos, né? Matéria do Brasil de Fato. Cito a fonte, até aquelas que eu não gosto. Mas vamos lá. A paz é um direito irrenunciável, diz presidente de Cuba sobre a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela. Celebrada de forma virtual ontem, a 13ª Cúpula Extraordinária reuniu os chefes de Estado do governo da Aliança Bolivariana para os povos da nossa América, Tratado do Comércio dos Povos, a ALBA. O encontro, mediado a partir da Venezuela, contou com a participação dos presidentes de Cuba, Venezuela, Nicarágua e Bolívia, sua gente boa, do primeiro-ministro de São Vicente e Granadina e de representante de Dominica, Granada e Santa Lúcia. Honduras participou como país convidado. A cúpula foi convocada diante da ameaça que representa para a paz regional os desdobramentos militares dos Estados Unidos nas águas do Caribe, que incluem mais de 4.000 fuzileiros navais, destroyers e aviões de reconhecimento e um submarino. Eu acho que eu sou mau, porque eu não vou celebrar
né, o discursinho de paz deles. E eu vou tomar uma cerveja a hora que eu ver o Maduro caindo. Então eu sou mau, tá? Eu sou um homem mau. Bom é o Maduro. Agora, vamos lá. Preste atenção no outro ponto. Se de um lado tem gente fingindo ser bom, mas sendo ser mal, tem gente que está fazendo o que é certo. Olha só, o partido Vox da Espanha, liderado pelo Santi Abascal, ele fez uma publicação exigindo incluir o cartel de Los Soles do Nicolás Maduro, ou seja, Nicolás Maduro hoje é reconhecido como líder do cartel de Los Soles na lista de organizações terroristas da União Europeia. Então ele fez esse pedido e, havendo a recusa da União Europeia, como vai ficar feio para a União Europeia, vai ficar difícil, né? Surgir aí e guardar essa narrativa. Então, meu amigo, minha amiga, espera que momentos emocionantíssimos da nossa novela preferida acontecerão já nos próximos dias. Vamos lá, agora tem outra novela, né? A nossa aqui do Brasil. Preocupante demais. Dá uma olhada. Publicação agora da CNN. Agora, o economista-chefe do Banco BV, né, Banco Votorantim, afirma que existe a possibilidade de bancos brasileiros serem desligados do sistema SWIFT, sim. Ou seja, existe sim a possibilidade do dinheiro ficar travado aqui dentro, tá? Vou mandar para vocês aqui o vídeo aqui para que vocês possam ver. Existe a possibilidade, por exemplo, de o Brasil e bancos brasileiros ficarem impedidos de usar o SWIFT, por exemplo, o sistema de pagamento global, e aí isso tem um impacto não só para os bancos, como para o comércio, para as empresas que precisam exportar e importar, não é isso? A possibilidade existe, né? A gente está de fato numa escalada. São decisões políticas, portanto imprevisíveis, e hoje circulou ao longo do dia, daí o nervosismo do mercado, essas possibilidades. Então você pode, caso os bancos brasileiros não cumpram a legislação norte-americana, eles são multados, são multas, a gente viu em vários casos na Europa, multas relevantes. Isso pode ter 9 bilhões de dólares. 8,9 do BNP. Então assim, você tem valores relevantes, e você pode escalar para controle de meios de pagamento, SWIFT, né? E sufocar a economia brasileira, que é altamente dependente de fluxos capitais. Me parece um cenário extremo, né? Me parece um cenário extremo porque isso implicaria uma certa passividade da sociedade, do governo em relação a esse tema. Mas como somos uma economia de mercado, a minha esperança é que o que aconteceu hoje nos mercados financeiros seja um alerta para que a gente tenha que ter uma condução mais pragmática, ou uma coordenação, como você questionou, para que se evite essa escalada. Vem cá, vocês dizem que eu sou um cara meio radical. E aí ele falou, não, isso seria a última opção, é só se o governo brasileiro não mudar o posicionamento dele. Mudar, filho, é o que ele quer. Vai me dizer que Maduro chegou onde ele está sem romper com os Estados Unidos. Vai me dizer que Cuba chegou onde ela está, que é o sonho de todo socialista, comunista, capitalista, comunista, socialista, anticapitalista, se não for através da destruição da propriedade privada. E como você destrói a propriedade privada? Atingindo quem tem capital. Mas não para por aí, não. O ex-diretor do Banco Central mandou também um recadinho sobre os bancos. Então, o Sandro que é o cara malvadão que fica aí alardeando todo mundo, não é? Então escuta aqui, matéria da UOL. UOL é left people? É esquerdista? Sim, mas se nem ela consegue esconder, é porque o trem tá feio. Então, eu acho que os bancos foram colocados numa situação complicada. O comentário geral que eu tenho visto entra numa área da qual eu não tenho muita expertise. Assim. Aparentemente, é uma decisão que, de alguma forma, viole a ordem do Supremo, expõe o banco a uma reação mais rápida, mas menos pesada. No caso americano, a uma punição provavelmente mais lenta e muito mais pesada. O fato é que, gente, eu acho que não é correto colocar, não só falando dos bancos, qualquer empresa numa situação como essa. Ou bem se acerta um meio do caminho, a gente vai ter uma situação particularmente delicada. Vamos dizer que seja, pensar aqui hipoteticamente, o pior cenário.
cenário. Aí vai lá o Banco do Brasil, decide não obedecer às determinações da lei Magnitsky e ele toma uma multa gigantesca, ele é excluído do SWIFT. O que acontece com os clientes desse banco? Quer dizer, as empresas exportadoras norte-americanas que recebem, brasileiras que recebem pelo Banco do Brasil, elas têm que ter o importador do outro lado vai ter que fazer um pagamento de que jeito se não tem o SWIFT? Como é que essas empresas vão ter acesso ao banco? Como vão ter acesso aos dólares? Se ela estiver em outro banco e esse outro banco também tiver que se colocar nessa situação. Então a gente tem efeitos potencialmente muito grandes sobre o funcionamento da economia brasileira, porque não adianta fingir, a gente está integrado financeiramente com o resto do mundo, né? Se num caso de sanções severas aos bancos brasileiros, a gente corre o risco de ficar isolado aqui e é complicado, né? Pois é, mas ainda bem que o Sandro é que é alarmista, né? Todo mundo está falando o contrário do que o Sandro está falando, né? Os dois, né? O Sandro está falando que os bancos, se o Lula e o Alexandre de Moraes continuar esticando a corda, o Sandro, que é malvadão, está falando que esses bancos só podem ser excluídos do sistema SWIFT. E aí os dois analistas de sistema, analistas de mercado, um do Banco BV e o outro ex-presidente do Banco Central, está rebatendo o Sandro, dizendo que os bancos podem ser excluídos do sistema SWIFT. Falaram a mesma coisa que eu, né? Então eu não sou o único doido que está falando isso, não. Então, tá na hora de abrir o olho? Sim, tá? Tem que acender um sinal de vermelho? Sim. Quando eu estudei hermenêutica jurídica, eu tinha um professor, tá? Passei do tempo aqui, mas vocês tenham paciência. Eu tinha um professor de hermenêutica jurídica, né? Um senhorzinho, gente boa demais. E ele falava, olha, sempre quando você for entrar num debate, sempre quando você tiver numa interlocução, comece a pegar as palavras-chave ou núcleos-chaves da frase. Então, aqui ele tem um núcleo-chave. Ele começa dizendo o seguinte, tá? Não é correto colocar os bancos ou qualquer empresa numa situação como essa. Quando ele fala não é correto, é sinal de que é exatamente o que o PT quer fazer. Essa gente gosta do caos. Vocês tenham certeza disso. Bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre uma honra, um prazer inimensurável estar aqui com vocês. Tá?